Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você. Eu sou o Lanzito para falar de Série B das Emoções, os jogos da 18ª rodada da competição, né? Lembrando que já, no caso hoje, já começa até a 19ª já, né? Onde teremos aí o fim do primeiro turno. E na quinta-feira, né? No caso aqui, provavelmente quinta-feira eu já faço o vídeo com um resumo do primeiro turno, destacar ali as melhores campanhas, quem vai brigar pelo acesso, quem vai brigar para não cair e muito mais, né? Você acompanha tudo aqui no canal só no Funcionamento FC. No caso, né, a rodada começou na última quinta-feira, dia 14, né? No caso, com o duelo entre Operário e Sport no estádio Germano Kruger, né? O jogo terminou em 0 a 0. Também tivemos aí um lance polêmico, né? No caso ali um gol mal anulado do Sport, mesmo com a utilização do VAR, né? A questão da traçada das linhas, né? Do penúltimo marcador e do atacante ali que está avançando, né? A área adversária. Mesmo assim o Sport teve as melhores chances do jogo, né? Finalizou mais vezes do que o Operário e acabou aí empatando em 0 a 0, mantendo uma certa distância ali do G4, né, no caso aí para o Grêmio que é o quarto colocado, mas ainda continua aí tentar reagir para brigar nessa virada de turno aí, já brigar pelo acesso também. E nos demais jogos, né, no caso na sexta-feira foram duas partidas, foi o duelo entre Criciúma e Ponte Preta, né, no caso do estádio Heriberto Wilson, e no caso quem saiu na frente foi a equipe paulista, com um gol do Luca, né, logo no início aí com 3 minutos de jogo, né, o Luca que é um dos artilheiros do campeonato com 9 gols. Na segunda etapa, o Criciúma pressionou ali, conseguiu, atacou mais vezes. E aí nos acréscimos ali, o Lohan fez o gol de empate para o Criciúma, terminando assim, Criciúma 1, Ponte Preta também 1, no caso aí. A Ponte Preta fechou ali mais uma rodada ali momentaneamente, né, fora do Z4. E no outro duelo também, que era confronto direto ali, né, do Z4, né, tivemos a partida entre CSA e Vila Nova, né, no estádio Oba. E quem acabou levando a melhor foi a equipe alagoana. No caso, na primeira etapa, né, no final da primeira etapa, um belo chute de fora da área, o Oswaldo abriu o placar para o CSA. Ainda no segundo etapa, ali, o Rodrigues ampliou o marcador. E depois o Rubens diminuiu para o Vila Nova, terminando assim, Vila Nova 1, CSA 2. E nos jogos do sábado, né, jogos que deram continuidade à rodada, também tivemos o duelo entre Ituano e Londrina, né, um jogo sem tantas emoções. Acabou empatando em 0 a 0, né? Resultado ruim para ambas as equipes. E no estádio Castelão, no Maranhão, né? No caso aí, com uma bela festa da torcida do Sampaio, a equipe da Bolívia querida acabou levando a melhor sobre o Vasco, vencendo por 3 a 1. Na primeira etapa, o Gabriel Poveda abriu o placar para a equipe maranhense, né? O Gabriel Poveda fazendo seu nono gol na competição, também é um dos artilheiros do campeonato. E na segunda etapa, ali, o Igor Catatal, ex-Vasco, fez mais 2 gols na segunda etapa. E depois o Eric, nos minutos finais, diminuiu para o Vasco, terminando assim Sampaio Corrêa 3, Vasco 1, no caso. Apesar da derrota, né, o Vasco ainda continua na vice-liderança, mas a Bolívia querida aí teve uma grande atuação aí. Teve até um momento aí que teve os gritos de olé aí da própria torcida da Bolívia querida. No caso, Sampaio Corrêa, uma equipe muito forte jogando em casa, né? Precisa só mais melhorar, principalmente fora de seus domínios, para poder tentar conseguir ter ambições maiores na competição. E obviamente, né, que a equipe da Colina, apesar da derrota, tem que ficar de olho ali, que no caso, dependendo dos resultados da próxima rodada, pode mudar de posição dentro do G4, mas a briga continua ali pelo acesso. Nos demais jogos, né, na arena do Grêmio, né, o Grêmio já vinha de uma vitória importante em casa contra o Náutico, agora novamente enfrentando o Tombense, venceu por 3 a 0. No caso aí tivemos aí 3 gols no jogo, né, no caso foram 2 gols de pênalti, né, do Diego Souza também. Ele também tem 9 gols na competição, empatado com o Luca e o Gabriel Poveda. E ainda no final da primeira etapa ali, o João Bitelo ali fez o terceiro gol, né? Praticamente ele liquidando a fatura da primeira etapa. Tombense em alguns momentos ele conseguiu algumas oportunidades nos contra-ataques, mas a equipe gaúcha em seus domínios levou a melhor, vencendo por 3 a 0, né? O Grêmio em uma sequência de 12 jogos sem perder, se mantendo cada vez mais no G4, rumo à Série A. E nos demais jogos, no estádio Rei Pelé, tivemos o duelo entre CRB e Brusque, né? Um jogo onde aí o CRB criou mais oportunidades, mas no caso ali os gols saíram praticamente nos minutos finais. No caso o Brusque saiu na frente ali com um gol de pênalti, né, do Júnior Tordinho, e nos acréscimos ele mesmo, Anderson Ramon, fez o gol de empate para o CRB, terminando assim CRB 1, Brusque também 1. A equipe alagoana aí teve uma certa reação aí, depois que o Daniel Paulista chegou ao comando da equipe alagoana, né, a equipe atualmente está numa sequência de 7 jogos sem perder e tentando ali se aproximar das primeiras colocações.
E no estádio Brinco de Ouro, né, tivemos o duelo entre Guarani e Bahia, e no caso a equipe baiana acabou levando a melhor, vencendo por 2-0, né, com gols do Inácio aos 12 minutos da primeira etapa, né, com braças de bola parada, e no segundo tempo, ali, uma bela jogada pela equipe baiana, e o Raí fez o gol da vitória da equipe baiana, que também consolidando-se cada vez mais dentro do G4, e o Guarani ainda, né, continua ali na luta contra o rebaixamento. E no domingo, né, para fechando a rodada, tivemos os duelos entre Cruzeiro e Novo Horizontino, né, no caso a equipe mineira saiu na frente com o Adriano aos 21 minutos da primeira etapa. Depois, no segundo tempo, o Novo Horizontino diminuiu o placar, empatou, né, no caso com o Quirino, e alguns minutos depois ali já com o Rafa Silva fez o gol da vitória da equipe cruzeirense, né, com o resultado Cruzeiro, né, obviamente ele continua na liderança e também já garantiu aí o título, o entre aspas, né, o título simbólico do primeiro turno, e se vencer na próxima rodada pode também não só fechar muito bem o primeiro turno, mas deixar cada vez mais encaminhado ali o seu acesso à Série A. E fechando a rodada, no estádio dos Aflitos, tivemos o duelo entre Náutico e Chapecoense. Um jogo bastante movimentado, né? No caso, quem acabou levando a melhor foi a equipe catarinense, né? Já que o Chapecoense não consegue ganhar em casa, então tem que buscar o resultado fora de casa. E no início da primeira etapa, num belo chute fora da área, no caso o Giancarlo chutou, o goleiro Wagner defendeu, no rebote o Giovani abriu o placar para o Náutico. E nos minutos finais, ali na reta final de jogo, né, em duas cobranças de bola parada, onde a equipe da Chapecoense levou a melhor, virando o jogo. No caso ali, com o primeiro gol de empate ali com o zagueiro Léo, né? E nos minutos finais, o zagueiro Xandão fez o gol da vitória da equipe catarinense. Com o resultado, né, a Chapecoense se afastando ali um pouco da zona de rebaixamento, e o Náutico ainda continua no Z4 aí, essa luta aí até o final da competição, não vai ser fácil. E terminando assim os jogos da 18ª rodada, temos o Cruzeiro ainda na liderança com 41 pontos, seguido pelo Vasco em segundo com 34, o Bahia em terceiro com 33 e o Grêmio em quarto colocado com 32 pontos. Né? No caso aí, esse é o G4 do campeonato. Praticamente aí o Sport é o quinto com 26 pontos, né? No caso está uma diferença de 6 pontos para o Grêmio, que é o quarto colocado. Em sexto, o Sampaio Corrêa com 25. Em sétimo, o Tombense também com 25 pontos. Em oitavo, o Criciúma com 24. Na nona colocação, o CRB com 24 pontos. Em décimo, o Londrina com 23. Na 11ª colocação, o Novo Horizontino com 23 pontos. Em 12º, o Brusque com 21 pontos. Na 13ª colocação, Chapecoense com 21, né, com essa vitória se afastando ali, apesar da vitória, mas ainda mantém a diferença de 2 pontos para a zona de rebaixamento. Em 14º, o Operário com 20. Em 15º, o Ituano com 19 pontos. Em 16º, a Ponte Preta com 19, né? Pelo menos nos últimos 5 jogos, né, a Ponte conseguiu ali 4 empates e uma vitória. Em mais uma rodada ali, momentaneamente fora da zona de rebaixamento. E fechando ali o Z4, né, temos o CSA com 19 pontos, seguido pelo Náutico com 18. Em 19º, o Guarani com 17. E na última colocação, o Vila Nova com 13 pontos em 18 jogos. Como eu já mencionei, né, no caso eu vou falar aqui dos jogos da 19ª rodada, que já começa nesta segunda-feira. Já teremos na Ilha do Retiro o duelo entre Sport e Vila Nova. Na terça-feira teremos no estádio Augusto Bauer o duelo entre Brusque e Grêmio. No estádio do Café, o Londrina recebe o Sampaio Corrêa. Na Fonte Nova, o jogo será às 19 horas entre Bahia e CRB. No estádio Soares de Azevedo em Moriaé, né, o Tombense recebe o Criciúma. E também na terça-feira, às 21h30 em São Januário, o Vasco recebe o Ituano. E na quarta-feira, teremos mais 4 jogos que fecham o primeiro turno da competição. Teremos Ponte Preta e Náutico. No estádio Repelé, CSA e Cruzeiro. Na Arena Condá, Chapecoense e Guarani. E fechando a rodada, Novo Horizontino e Operário. No estádio Jorge Ismael. No caso, na quinta-feira provavelmente eu vou tentar correr contra o tempo, né? Fazer um vídeo sobre a 19ª rodada e também já falar sobre o resumo do primeiro turno, fazer aqui as minhas projeções e vocês acompanhando tudo aqui no canal só no Procedimento FC, porque aqui a Série B tem muitas emoções e aqui tem muita procedência. Valeu!